Glória a Deus. Queria já chamar aqui, logo de cara, meu professor, pastor Mateus Feliciano. Professor, muito obrigado. Galera, quando eu fiz o convite para ele, foi no intervalo da aula, ele já sentou, já aceitou logo de prontidão. Uma matéria muito bacana que ele deu para a gente lá sobre missões. E fiquem atentos, galera, ao que ele tem a passar para vocês, que vai ser bênção, tenho certeza. Já prepara as perguntas aí e pode bagaçar as perguntas. Amém. Boa noite, galera. Boa noite, galera. Aí, mano. Os caras cantaram com uma força, não dá boa noite pro palestrante. Obrigado pelo convite. Valeu aí. É bom estar aqui com vocês demais. É bom ver igrejas novas nascendo para essa geração, né? E as músicas aqui, me lembrei da minha adolescência, cara, em São Paulo, a gente cantando essa galera aí do Resgate e tudo mais, muito legal. A gente ia lá na Lins de Vasconcelos, na Renascer, cara. Você ia na Lins de Vasconcelos, cara? Pô, cara, eu ia lá direto, década de 90, Oficina G13, toda essa galera. Já entreguei minha idade, né? Fazer o quê? Mas o tema também... Bom a gente conversar um pouquinho sobre missão e missões. Eu acho que na nossa trajetória cristã, na nossa caminhada, existem muitos equívocos, né, quando a gente fala de missões, quando a gente fala de missão. E eu entendo que é um assunto de extrema relevância para todo aquele que quer caminhar com Jesus. Porque Jesus, ele veio a esse mundo exatamente porque ele tinha uma missão. E tem um teólogo que eu gosto demais, o Ariovaldo Ramos, ele vai dizer que antes de Deus dizer haja luz, em Gênesis, ele disse haja cruz. Ou seja, a cruz já estava na trajetória já. Antes de Deus criar tudo que existia, Jesus já existia. Jesus já estava lá no Gênesis, lá para criar todas as coisas, né? A gente vê lá quando Deus está falando como Ele está criando as coisas, Ele sempre coloca no plural, né? Então nós façamos o homem nossa imagem e semelhança, e sempre no plural, falando da Trindade ali, o Pai, o Filho e o Espírito, criando todas as coisas. Então quando a gente está falando de missão e missões, geralmente eu gosto mais de usar o termo missão mesmo. Eu acho que ela cabe mais para a gente. Porque, na verdade, nós não temos missões no plural. Nós temos uma missão. A nossa missão é única, não existe várias missões. Existe só uma missão. Agora, como a gente vai definir essa missão, aí fica um pouco mais complicado, mas geralmente eu acabo dizendo que a nossa missão é ser como Jesus. Acho que um resumo mais sincrético, né, ou mais resumido mesmo, né? Tentei achar outra palavra, mas é isso aí, é resumo. É isso. É sermos igual a Cristo. Sermos igual a Jesus. Porque se a gente for igual a Jesus, ou buscar ser como Jesus, nós vamos amar a Deus sobre todas as coisas, nós vamos amar o próximo como a nós mesmos, nós iremos cumprir com a missão que Deus quer, nós iremos ser fiel a Deus, nós iremos cuidar das pessoas. Então, eu entendo que essa missão, não de todo cristão, mas é a missão de todo ser humano. É ser como Jesus. Isso não é tarefa da igreja. Isso é tarefa de todo ser humano. Paulo vai dizer que Jesus é o novo Adão, ou seja, ele é a nova criação. Então, todo ser humano já não é mais... Adão não é mais a referência de ser humano. A referência de ser humano é em Cristo. Ele é a referência. Tem um escritor chamado Leonardo Boff. Ele escreve alguns livros, e um livro que ele escreveu, Igreja, Carisma e Poder, ele vai dizer que Jesus não veio para os cristãos. Porque quem é cristão já é de Jesus. Então ele veio para quem não é crente mesmo. Ele não veio para a igreja.
Jesus não veio para a igreja. Quem já é dele, é dele. Ele veio para quem não é dele. Né? Então, quando a gente está falando de missões e missão, eu vou tentar aqui, então, a gente partir do conceito de missão até a gente chegar em missões. Tá? Então, a gente vai sair do macro, do conceito maior, para um conceito menor, para a gente chegar em missões. Tá bom? Eu vou tentar, orem por mim, eu vou tentar não falar tanto de teologia assim, mas como eu sou professor de teologia, então fica uns negócios, eu quero falar de teologia, então me ajuda e fica a oração. Pega uma caneca aí, se eu estiver falando, taca em mim, eu paro de falar, tá? Bem, acho que a primeira coisa quando a gente está falando de missão é a gente entender que você e eu não temos missão. A igreja não tem missão. Discípulo de Jesus não tem missão. Aí depois o pastor conserta o que eu vou falar. Mas só existe um ser nesse universo que tem missão. E esse ser é Deus. Só Ele tem missão. Nós, como seres humanos, somos fruto da missão. E acabamos nos tornando o alvo, inclusive, dessa missão que Deus tem. E em teologia, a gente vai chamar de missio Dei, ou Deus em missão, né? Missão de Deus. Então, é Deus que tem uma missão, e não nós. Essa missão não é nossa, essa missão é de Deus. Então, a primeira coisa que a gente precisa pensar em missão é isso. E aí você vai dizer, Mateus, beleza, mas o que isso faz de diferente na minha vida? Pelo menos na minha mudou muita coisa, quando eu entendi isso. Porque, assim, eu cuido já de moradores de rua há 10 anos. A gente tem uma ONG que a gente cuida de moradores de rua. A gente recupera moradores de rua. E sempre eu orei assim, o nome da nossa ONG é Seara Urbana, né, tem ali. Eu sempre orei assim, Deus, abençoa a Seara Urbana em nome de Jesus, amém. Essa é a minha oração. Mas quando eu entendi que eu não tenho uma missão e que essa missão é de Deus, eu comecei a orar de outro jeito. Falei assim, Deus, aonde eu posso ser usado, aonde o Senhor quer me usar, aonde você já está fazendo alguma coisa. Então o Senhor já está em missão, o Senhor já está fazendo alguma coisa nesse mundo. Aonde que eu posso participar disso? Aonde que o Senhor me quer para ser participante daquilo que o Senhor já está fazendo neste mundo? Porque muitas vezes a gente tem essa arrogância, né? Eu sou pastor batista, né? Orem por mim. E tem uma galera, a gente chama de batistossauro, são os batistas. Na verdade, nem batista, é baptista, né? Que tem um P, né? Bem tão antigo que é baptistas. E essa galera fala assim, nós precisamos orar por tal cidade, porque ainda não tem uma presença batista naquela cidade. Que arrogância, cara! Que arrogância! É como se o evangelho não tivesse chegado lá. É como se Deus não estivesse fazendo nada naquela cidade, só vai fazer quando chegar a igreja batista. É como se a Assembleia de Deus que já está lá, a presbiteriana que já está lá, a universal não, mas é como se as igrejas de Jesus não estivessem fazendo nada lá. Precisa de batista para o evangelho chegar. Isso é arrogância, uma prepotência nossa, né? Alguém que vai brincar que o logo da Universal deveria ser diferente, né? Deveria ser Universal. Nem parece banco. Deveria mudar o logo da Universal, né? Brincadeira, desculpa, gente. Piada sem graça. Mas, quando a gente está pensando, então, na missio Dei, ou seja, é Deus que tem uma missão, é Deus que está em missão, talvez vai cair muito dos preconceitos nossos, inclusive, né, na sociedade. É a gente perceber que um terreiro de macumba pode estar servindo ao reino. Aí passou, depois conserta também.
mas pode estar servindo ao reino de Deus. Olha só. Obrigado, cara. Nossa, hoje eu não durmo, tô lascado. Mas tudo bem, eu tô com uma filha de 3 meses, eu não durmo mesmo, então. De boa, que vai ajudar a cuidar da minha filha. Vocês fazem ceia com energético também, não? Aí, ó, fica a ideia. Quando tiver, me chama. Eu até perdi o fio da meada, agora eu estava falando, mas tudo bem. Então, a gente pensando em Missio Dei... eu estava falando do terreiro de Macumba, né? Ok. Eu participo de um grupo que a gente chama de Diálogo Interreligioso. O que é isso? É um grupo que a gente juntou vários representantes de várias religiões e a gente senta numa roda para a gente conversar sobre religião e a gente encontrar pontos comuns nas nossas religiões. Um dos encontros que a gente... Na verdade, isso começou em 2014, quando aquela menina, que era filha de uma mulher que cuidava do terreiro de Macumba, tomou uma pedrada na cabeça por causa de um evangélico. Vocês viram isso aí? Não sei se vocês lembram disso aí, né? Uma igreja evangélica, não sei se estava tendo culto, qualquer coisa assim. Aí, saindo do culto, eles viram o pessoal saindo do terreiro de Macumba e eles falaram que eram pessoas do Satanás, eram do capeta, do tinhoso, do coisa ruim lá, do pé preto, ou seja, qual nome que você usa. E alguém pegou uma pedra e tacou no meio do pessoal de Macumba. E essa pedra pegou numa menininha de 11, 12 anos, se eu não me engano. Bem, isso ganhou os jornais, ganhou repercussão nacional, né? Imagina, até internacional. E um amigo meu, que ele é pastor, ele é negro, ele participa de vários movimentos negros aqui lá em Campinas, né? E ele falou: Mateus, você viu o que aconteceu? Eu vi, cara, estou aqui, né, assim, nervoso com o que aconteceu, né? Porque vão cair em cima dos evangélicos, né? Já taxava a gente de otário, de trouxa, de babaca, já taxaram a gente de homofóbico, agora vão taxar a gente de vândalo, de tacar pedra nos outros, de chuta-santa, que é da época aí, da década de 90, né? De chuta-santa, enfim. Cara, eu fiquei preocupado, tal. Eu falei, cara, o que a gente pode fazer? Eu falei, mano, por que a gente não vai em algum terreiro de Macumba e vai pedir perdão para esses caras em nome de Jesus? Não em nome dos evangélicos, porque a gente não tem como fazer isso, mas em nome de Jesus, que a gente é representante de Cristo. Nós estamos representando Jesus nessa terra. Não somos os únicos, mas nós estamos representando Jesus. Vamos pedir perdão, cara. Falei, legal, mas como a gente faz? Eu falei, cara, você participa de um monte de movimento afrodescendente aqui. Não, eu conheço um monte de mãe de santa. Então, cara, já faz contato com uma. Inclusive a gente veio aqui em Hortolândia. Aí, exatamente, a mãe... caramba, qual é o nome dela? Tem a mãe Emília, que a gente conheceu depois, e a mãe... não lembro o nome dela. Enfim, gente boa. E a gente marcou, então, falou, nós somos pastores evangélicos, queremos conversar um pouquinho com vocês sobre tudo que aconteceu. Não, vem cá, vem aqui no nosso terreiro, a gente vai conversar. A gente foi lá no terreiro de Macumba dela, né? Mãe Eleonora. Não sei que bairro aqui de Hortolândia que é, não manjo muito bem aqui não. Mas fomos lá, na Mãe Eleonora. E aí foi um repórter lá também, não lembro que jornal, que era um jornal aqui da região também, e ele ficou interessado nesse encontro que a gente ia fazer, chamou uma pessoa que acho que era espírita também, foi lá com a gente participar disso. E aí a gente chegou e falou com ela, olha, nós somos pastores, somos discípulos de Jesus, e em nome de Jesus a gente veio pedir perdão do que aconteceu, daquele fato infeliz de que aconteceu. E ela falou, olha, obrigado por vocês terem vindo aqui, porque vocês são os primeiros pastores que eu estou tendo contato, um bom contato, porque aqui em cima, na nossa rua, tem uma igreja evangélica. E o pastor de lá, pelo menos 1 ou 2 vezes no mês, ele dá uma pedrada na minha janela. Pastor da igreja. Então, toda vez que ele passa, que ele dá uma pedrada, eu toda hora tenho que trocar o vidro da minha janela. Porque ele fala que a gente é do Satanás, não sei o quê, blá, blá, blá. Olha só, a gente foi lá para pedir perdão em nome de Jesus, num fato que aconteceu, acho que foi em São Paulo, Rio de Janeiro, não lembro. E ela estava sofrendo com um evangélico, cara. Estava sofrendo com um pastor evangélico intolerante que fazia algo que nada tem a ver com Jesus. Enquanto um monte de gente pegava pedra para apedrejar uma adúltera, Jesus falou, olha, quem não pecou, atira a primeira pedra.
E cada um vai largando a pedra. Ou seja, Jesus é o cara que tira a pedra da mão das pessoas. E como é que tem gente que pega e taca a pedra em nome de Jesus ainda? Não faz sentido isso. Não faz nenhum sentido. Então, quando a gente entende que a missão é de Deus, a gente vai ser mais tolerante com as pessoas. A gente vai saber que Deus está querendo fazer alguma coisa naquele terreiro de macumba, e não é tacar pedra. Pode ter certeza que não é isso. Não é sair quebrando tudo lá, como já aconteceu num outro terreiro de macumba, onde o pessoal entrou e quebrou o terreiro inteiro. Não. Deus é esse Deus amoroso, misericordioso, gracioso, que a gente conhece muito bem pela figura de Jesus. Tem um vídeo na internet, fica a dica aí para vocês, hashtag fica a dica. Assistam depois, é um pessoal, eu acho que é de São Paulo, eles saem pelas ruas de São Paulo, e eles saem entrevistando as pessoas, eles fazem 3 perguntas. Eles perguntam para as pessoas, quem é Jesus para você? Para qualquer pessoa passando na rua. Quem é cristão para você? Quem é o cristão? E o que é igreja? Ele faz essas perguntas. E é bem interessante. Pergunta para as pessoas, quem é Jesus? A maioria das pessoas, pô, um cara da hora, um cara gente boa, pregou o bem, pregou o amor, pregou a paz. Tem um cara lá, falou assim, cara, eu uso maconha, curto muito maconha. E a maconha me deixa tranquilo, me deixa bem, me deixa suave. Para mim, Jesus é igual maconha, cara. Jesus me deixa tranquilo, me deixa em paz. O cara comparando Jesus com maconha, né? Tem gente que parece mesmo, né? Que fuma Jesus, né? Então, você vê as pessoas falando de Jesus, gente que não é crente, nada, fala, não, Jesus é da hora. E quem é o cristão para você? Cristão é um bando de alienado, um bando de trouxa que dá dinheiro para pastor. E o que é a igreja? A igreja é o antro dos cristãos. É o lugar onde eles roubam dinheiro, um bando de gente alienada. Percebe o abismo entre quem é Jesus e quem é o cristão, o que é a igreja? A sociedade, Jesus, like, curtir. Igreja, dislike. Cristão, dislike. Não curte. Então, se a gente entende que Deus está em missão na sociedade, nós temos que ser esse representante legítimo de Deus. Não intolerantes, preconceituosos, que fazem discriminação, mas que aceita as pessoas do jeito que elas estão e sabe que Deus pode restaurar a ação, pode restaurar. Mas não é você e eu que restauramos pessoas, é Deus. E cada pessoa tem o seu tempo, tem o seu jeito, e Deus vai tratar com cada um, assim como tratou comigo e com você. Então, de onde parte a missão? De Deus. É em Deus que parte a missão, e não da igreja, e não de nós. Tá? Quando a gente está falando, então, de missão e de missões, se tiver uísque, né? Uísque Red Bull. Não, faz isso não, tem criança aqui. A gente sempre ouviu falar em missões, né? É o termo que a gente mais usa nas nossas igrejas, é missões, não missão. Mas, quando a gente percebe qual é o conceito de missões que a maioria das nossas igrejas tem, muitas das vezes nada tem a ver com missão, essa missão que Deus tem. Geralmente, quando a gente fala de missões, por exemplo, a gente pensa em missões transculturais. Ou seja, eu vou sair da minha cultura, e quando eu falo de Jesus numa outra cultura, num outro país, aí eu estou fazendo missões. Se eu estou falando de Jesus aqui, para o meu vizinho aqui do bar, que tem um bar aqui na frente, né? Aí, oi? Tem vários, né? Igreja e bar, né? Tem um monte, né? Então não é missões. Só é missões se eu sair de Hortolândia. Aí eu estou fazendo missões. Se eu sair do Brasil, aí é missões. Mas é um conceito deturpado de missões. Missões não isso. Missões, basicamente, é quem tem uma missão.
E mais, quando a gente constrói isso de missões transculturais, isso aqui é um termo final do século XVIII, começo do século XIX, de missões, nós, Brasil, somos alvo de missionários. Então, o evangelho não chega com os protestantes, isso que é muito importante também, né? O evangelho chega no Brasil com os portugueses católicos. O evangelho chega com eles. A mesma coisa, o Brasil só foi ter Jesus mesmo quando os protestantes chegaram. Mentira. Mentira. Os católicos vieram aqui e vieram pregando Jesus, vieram pregando a Bíblia. Eles também já foram sérios. Não parece que não, mas também já foram. Não é só o evangelho que largou o evangelho, não. Muita gente já largou o evangelho. Mas é esse conceito de que missionários atravessaram o Atlântico para trazer o evangelho até nós. E aí nós aprendemos com esses missionários que a gente só faz missão se a gente sair do nosso país. E até hoje a gente tem esse conceito do século XIX. Percebe como isso é antigo, a gente até hoje vem arrastando isso até aqui. Então esse conceito é lá atrás, não é de agora. Então, missões transculturais, missões só é quando eu saio do meu país para falar de Jesus, isso não é verdade. Biblicamente, não é verdade. Missões é quem tem uma missão e vai viver a partir da sua missão. Então, quando a gente está falando desse conceito transcultural, tem um livro, chama-se Missão Transformadora, o autor chama David Bosch, ele é sul-africano. Ele vai dizer o seguinte: os confins da terra chegaram até nós. Do que ele está falando? Ele está falando, citando Mateus, quando Jesus fala, né, que ide, pregai o evangelho para toda criatura, ensinando, batizando, né, começando aqui por Jerusalém, Samaria, Judéia, Samaria e até os confins da terra. Só que, século XXI, com essa globalização, não existe mais o confim da terra lá. O confim da terra está aqui. Tem uma pesquisa, fizeram na cidade de São Paulo, que se você pegar ali na Catedral da Sé, bem no centrão de São Paulo, na Catedral, aquela igreja da Sé, e fizer uma circunferência de 2 quilômetros com ela no meio, você vai encontrar mais ou menos 200 religiões. Catedral da Sé, 2 quilômetros, você acha 200 religiões. Por quê? Os confins da terra chegaram até nós. No nosso meio, se a gente for perguntar a descendência de cada um aqui, tem gente de Portugal, tem gente da Espanha, tem gente descendente de alemão, tem gente descendente de africano. Aqui a gente vai ter um monte de gente descendente de vários países. Você perguntar que tipo de música que você gosta, eu moro no Brasil, então todo mundo que gosta de samba. Não. Tem gente que vai gostar de reggae, tem gente que vai gostar de rock, tem gente que vai gostar de funk, tem gente que vai gostar de não sei o quê. Que time que você torce, que esporte que você mais gosta, que tipo de comida você mais gosta. Percebe aqui, num espaço, a gente tem aqui 30, 40 pessoas, cada um é um. É multicultural esse espaço onde nós estamos aqui. Porque os confins da terra chegaram até nós. Então, missões transculturais não é sair daqui, porque no meio nosso, no século XXI, a gente convive com várias culturas. E uma mais diferente que a outra. Então, ser missionário passa por entender que o outro tem uma cultura diferente de você mesmo. Se você vai numa casa falar de Jesus, numa casa, provavelmente a pessoa que está na sala tem uma cultura diferente de quem está lá no quarto. Então, a pessoa que está lá na sala, ela tem 55 anos, foi criada num lugar pobre, não cresceu no evangelho, cresceu católico, não praticante, mas o filho dele, que tem 20 anos, que está lá no quarto, ele nasceu na igreja, ele já consegue ter o seu próprio dinheiro, ganha mais, às vezes mais que o pai e que a mãe.
é outra cultura, é outra realidade. Eles moram na mesma casa. Mas a cultura de cada um que está na nossa casa é diferente um da outra. São culturas totalmente diferentes. Então, falar de missões, de missão, é entender que realmente a cultura do outro interessa. Importa para a missão a cultura do outro. E que você não precisa sair do seu país para encontrar uma outra cultura. Nós fazemos parte disso. Avançando um pouquinho sobre esse conceito de missionário, por exemplo, a gente entende que missionário é aquela pessoa que num culto estava sentada aí no banco igual você, aí veio um cara aqui que trabalha lá na África falando de Jesus, aí ele coloca aqui uma foto de um menino negro barrigudinho, com o nariz escorrendo, falando que ele está passando fome e que você tem que ajudar, que senão você não está cumprindo o que Jesus quer e você tem que ser missionário. Aí alguém vem para o teclado, não tem teclado aqui, aí vem para o teclado e toca uma música bem triste, não pode ser uma música feliz, tem que ser uma música bem triste. E aí ele fala, você quer ser missionário? Vem aqui na frente. Aí pronto, nasceu um missionário aí. Biblicamente isso é mentira. Não é assim que nasce o missionário. Não é assim que nasce o missionário. Eu lembro uma vez, estava conversando com meu tio, no final de 2005, eu estava voltando para Jesus, fui criado em igreja, mas nunca saí da igreja, na verdade, mas saí dos caminhos de Jesus, mesmo frequentando a igreja. Em final de 2005, eu comecei a voltar para Jesus, e num congresso que teve aí, da Junta de Missões Mundiais, Batista, teve um apelo desse. Você quer ser missionário? Vem aqui na frente. Deus falou comigo, eu fui lá na frente. Aí fiquei super feliz, Deus me chamou para missões. Aí fui falar com um tio meu, que é cristão já há muitos anos, e ele com a cabeça muito mais na frente do que eu. Eu falei, tio, eu tive um chamado missionário. Eu falei, meu filho, eu achei que você já tinha tido esse chamado. É mesmo, tio? É. Não foi quando você aceitou Jesus? What? Que você está falando? Quando você aceitou Jesus, já faz tempo. Eu tinha 9 anos. Então, esse foi seu chamado missionário. Como assim? O que você está falando? Se você aceitou Jesus, você aceitou a missão dele. A gente não aceita Jesus para ir para o céu. Aí depois o pastor corrige. A gente aceita Jesus para ir para o inferno. Peraí. O que está acontecendo? Onde eu parei no tempo? O que aconteceu? O que tem entre Gênesis e Apocalipse que eu perdi? Você não foi salvo para o céu, você foi salvo para o inferno. Mas por quê? Porque todo mundo que nasce no inferno, ninguém nasce no céu. É isso que Isaías vai falar. Em pecado fui concebido pela minha mãe. Eu já nasci pecador. Então todo mundo nasce no inferno. Quando você se converte, você é arrancado do inferno. E agora é cidadão dos céus. Só que quando você se converteu, você subiu para o céu? Não, você está o quê? Você está aqui, nesse mundo. Qual é a sua missão? Você tem que ir para onde agora? Para o inferno. Fazer o quê? Resgatar mais pessoas. A nossa missão não é ir para o céu. A nossa missão é ir para o inferno. Amém? Amém. O que vai dizer em Apocalipse? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Sabe que eu sempre entendi esse texto? O inferno vai vir para cima da igreja e a igreja fica na porta resistindo. Mas não, o texto não está dizendo isso. O texto está dizendo que as portas do inferno, não as portas do céu. Então imagina comigo, tem aqui um castelo onde fica o céu e tem um castelo onde fica o inferno. Aí na porta do castelo tem uma porta, um portão. E aqui na parte do céu tem uma porta. Então o texto está dizendo que as portas do céu ou do inferno? Do inferno. Não prevalecerão contra quem? A igreja. Então o que está acontecendo? A igreja está indo no inferno.
E na hora que a igreja mete o pé na porta do inferno, resiste a porta? Não resiste. Então, nosso papel é meter o pé na porta do inferno, amém? Esse é o nosso papel. Essa é a nossa missão. Meter o pé na porta do inferno. Para quê? Resgatar? Restaurar pessoas. Então esse papo de que eu fui salvo, agora só esperar Jesus voltar, não. Essa não é a sua missão. A nossa missão não é ir para o céu. O céu é uma consequência. Não é a nossa finalidade. A nossa missão aqui, quando você aceitou Jesus, você não foi para o céu. Você está aqui. Para quê? Para ir para o inferno. A nossa missão é nesse mundo. A nossa missão é com gente. A gente pode colocar ventilador, a gente pode colocar ar-condicionado, a gente pode comprar bateria, não tem problema. Desde que tudo isso aqui foque em quem? Pessoas. A igreja nunca pode ser o fim em si mesma. As pessoas são o fim. O que nós fazemos aqui é para alcançar pessoas. Essa é a nossa missão. Então, quando a gente pensa nesse conceito de missionário, ou seja, missionário é só aquele que aceitou ir para um outro país, a gente acaba construindo um grupo de cristãos do 3S. Já ouviu falar do cristão 3S? Salvo, sentado e satisfeito. É o cristão 3S, cara. É o cristão 3S. Aí assim, bem, eu não fui chamado para missões, mas o fulano aqui, que chorou pra caramba no culto, ele foi. Aí, então a gente tem que fazer o quê? A gente tem que orar, dar dinheiro para ele cumprir com a missão da igreja. Aí quando ele conseguir cumprir com a missão da igreja, todo mundo vai para o céu bonitinho. A gente aprendeu isso. Aí fica todo mundo salvo, sentado e satisfeito, esperando que os missionários façam o trabalho que a gente tinha que fazer. Todo cristão. Um teólogo do final do século XIX, Charles Spurgeon, de Londres, inglês, batista, só puxar a sardinha para o meu lado, ele falou o seguinte: todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Todo cristão ou é um missionário ou é um impostor. Ou seja, se você aceitou Jesus, você aceitou a missão dele. Isso te faz um missionário. Isso te faz uma missionária. Aonde quer que você esteja. Nós somos missionários. Nós temos uma missão dada por Deus, que é o Deus da missão. Então não tem essa de que uns saem para missões e os outros, a missão dos outros é apoiar quem saiu para missões. Não, gente. Deus chama pessoas para ir para outras culturas? Sim. Deus chama pessoas para ir para os outros países? Sim. Mas é todo mundo? Não. Porque se todo mundo for para a África, quem fica no Brasil para falar do Evangelho? Percebe? Se todo mundo for fazer trabalho com morador de rua, como eu faço, quem é que vai fazer trabalho com travesti? Quem é que vai fazer trabalho com um corintiano? Sabe? Né? A gente tem que ter pena dos corintianos, né? Eu falo que minha filha nasceu corintiana. É analfabeta e banguela. Aí, aos poucos a gente ela vai se tornando uma São Paulina. Amém? Posso ouvir um amém? Não, né? Que lasca. Enfim. Então eu estou criando uma São Paulina em casa. Aos poucos vai ascendente, ela vai alfabetizando e deixa de ser corintiana. Então a nossa missão é com esse povo. Mas se todo mundo for fazer trabalho com morador de rua, quem fica com os empresários? Porque aonde você está, o pastor não pode estar. Aonde você trabalha, o seu amigo que está aqui, ele não trabalha no mesmo lugar que você trabalha. Então a responsabilidade daquelas pessoas que estão com você é sua. E aí tem crente, né, pastor, que fala assim: pastor, estou com uma dificuldade porque meu vizinho não é crente. E a gente precisa pregar Jesus para esse cara.
Então eu vou trazer ele aqui na sua igreja. Aí o Senhor fala de Jesus para ele. Ou então eu vou levar você para falar de Jesus para ele. Mas como assim? É seu vizinho, não é meu vizinho. Por que você acha que você está ali, cara? Por que você acha que você está numa faculdade e eu não estou naquela faculdade? Por que você acha que você faz esse curso e eu não? É porque você tem uma missão com aqueles que estão próximos, não é isso que Jesus fala? Ame o teu próximo. Aquele que convive com você. Aquele que está com você. Se torne próximo dele. Essa é a nossa missão, aonde quer que nós estejamos. E pode ser que aqui tem pessoas que Deus quer mandar para a África. Ok, mas você esteja sensível ao Espírito Santo. Mas com certeza, gente, Deus não é um Deus burro. Deus não é burro. Você nasceu no Brasil, conhece a cultura brasileira, fala português, está acostumado com o povo, está acostumado com a comida, está acostumado com as músicas. Aí Deus pega você e manda para a África. Tem que acostumar com outra comida, com outro povo, com outro... Não, Deus não é burro. Deus não é burro. A maioria de nós vamos ficar aqui mesmo. Para quê? Para ser missionário. Nós temos uma missão. Precisamos cumprir com a missão que Deus tem para nós. Então, existe um conceito começou nos Estados Unidos, começo do século XX, que a gente chama de missional church, ou uma igreja missional. Por que desse nome missional? Exatamente por causa de que missionário perdeu o seu sentido original, que é aquele que tem uma missão. Então, esse conceito de missional church, de igreja missional, é uma igreja que vive a partir da sua missão. Por quê? O David Bosch, nesse livro que eu falei para vocês, Missão Transformadora, ele vai falar que a igreja existe porque existe uma missão, e não o contrário. A missão não existe porque existe uma igreja. Porque quem veio primeiro não foi a igreja, foi a missão. Porque Deus, antes de criar tudo, já estava em missão. A igreja veio depois. Então a igreja existe porque existe uma missão. Ou seja, a igreja que não vive para a sua missão não é igreja. É um clube, é uma galera de amigos, pode ser uma instituição religiosa, pode ser um monte de coisa, menos igreja. Uma igreja que não vive para a sua missão não é igreja. Ela perde a característica de igreja. Ela se torna qualquer outra coisa que você quiser dar um nome, menos igreja. O conceito de igreja é: vive para a sua missão. Então, essa é a pergunta que cada um de nós temos que fazer para nós. Qual é a minha missão? O que Deus quer de mim? Por que é que eu gosto de tal tipo de música? Por que é que eu gosto de tal estilo de roupa? Por que é que eu tenho tal carreira e tal vocação, tal profissão? Por que Deus me deu isso? Eu lembro de um caso de um cara lá na Ibabe. Quem fez o curso comigo aí, eu vou repetir algumas histórias. Vocês têm paciência comigo. Não sou Chaves, mas tenho paciência comigo. Eu ruim essa piada, mas tudo bem. Ninguém riu, então foi ruim. Ed Renekiewicz, pastor da Igreja Batista em Água Branca, em São Paulo, recebeu um cara no gabinete dele, e o cara veio falar: Ed, eu tenho visto aqui na igreja vocês falando sobre trabalho social, sobre servir a Jesus, se engajar na obra de Deus, se engajar no reino. E, cara, eu não estou fazendo nada, e eu queria ver o que eu podia fazer. Aí o Ed perguntou: mas, cara, o que você faz? Cara, eu sou farmacêutico, eu faço remédio, é isso que eu faço. E aí ele explicou, falou: não, olha, essa vocação que você tem, isso que Deus te deu, é Deus que está dando isso para você. É Deus que quer trabalhar alguma coisa com você
pela carreira que ele está te dando, pelo curso que ele te deu, pelo trabalho que ele te deu. Fazendo um parênteses aqui, fazer algumas perguntinhas para você, que depois vocês vão me encher de perguntas, eu já vou descontando antes. Talento. Talento. Tipo, música, fazer remédio. Quem dá? Diabo ou Deus? Deus. Porque o diabo não tem poder para dar talento para ninguém. Ok? O diabo não tem esse poder. Deus tem o poder de dar talento para as pessoas. Então, quem deu o talento de música para o Djavan? Deus. Agora, como é que o Djavan está usando, se é para Deus ou não, aí é com ele. Aí é com ele. Mas o talento é dado por Deus. Então, até advogado é dado por Deus. Pode parecer, alguém tem algum advogado? Que é advogado? Não, então essa igreja está firme, não é brincadeira. É Deus. É Deus quem faz os advogados. A sociedade corrompe, né? Mas essas vocações é Deus quem dá para as pessoas. Fecha parênteses. Então Ed conversa isso com o cara, passa um mês, o cara volta no gabinete do Ed René e fala: Ed, descobri a minha vocação, minha missão, e agora eu vou me engajar nisso. Fala que é mesmo, você vai sair do país, você vai começar uma obra social, você vai ser missionário em outro país? Não, não. Vou continuar onde eu estou, no meu trabalho. Fala, nossa, mas por quê, né? Você não queria mais fazer remédio? Isso aqui não, eu descobri que a minha missão, Ed, não é fazer remédio. Eu descobri que a minha missão é curar gente. Percebe? Ele precisou sair do emprego dele, ir para Jocum, sair do emprego dele e fazer missões lá na África. Não. Ele só precisou usar Romanos 12. Transformai-vos pela renovação na vossa mente, que é o vosso culto racional. Entenda que aquilo que Deus te deu é para a missão. E ele falou assim, então, eu entendi que a minha missão não é fazer remédio, é curar gente. Então, se a minha missão é curar gente, eu não posso aceitar que pessoas no meu departamento trabalhem mal. Eu preciso cobrar serviço bom. Se eu estou curando gente, e não só fazendo remédio, esse remédio precisa chegar na prateleira da farmácia com um preço acessível. Então, não posso ficar fazendo negócios com farmacêuticas grandes para só o remédio dela chegar na prateleira. Eu tenho que fazer que o remédio mais barato chegue na prateleira da farmácia, para que todos possam ter acesso, porque eu estou curando gente. É um cara que entendeu sua missão, entendeu para que a vocação dele serve. A nossa profissão, a gente usa para a missão de Deus, não é ficar mandando PowerPoint com versículo bíblico para o irmão, que enche o saco. Fica mandando PowerPoint para o irmãozinho, olha só esse PowerPoint, que bonitinho. O cara, puta, os PowerPoint ruim pra caramba. Aí o cara fala, não, obrigado, não quero ler não. Aí você fala o quê? Esse cara é do Satanás. Esse cara é ateu, esse cara vai pro inferno. Não, você que é chato. Você é um crente chato, que enche o saco do outro, deixa o cara trabalhar. E ajuda o cara na vocação que Deus deu para ele também. Ajuda ele na vocação. Está todo mundo salvo, gente. Aí o pastor vai corrigir. Está todo mundo salvo. A nossa missão é avisar que elas estão salvas. Porque vai salvar aquele que entender. Porque Jesus morreu por todos. Para que todos sejam salvos. É isso que Paulo vai dizer. Está todo mundo salvo. A gente só precisa avisá-los disso. Avisar disso. Para a gente caminhar para o final, no final da década de 50, alguns teólogos latino-americanos aqui no nosso continente perceberam muito desses equívocos sobre missão, fizeram um grupo, começaram a dar o nome daquele grupo de Fraternidade Teológica Latino-Americana. Inclusive, eu faço parte desse grupo em Campinas. Se alguém tiver interesse, pode conversar comigo. A gente tem algumas palestras, alguns cursos.
para divulgar a missão integral. E o que é a missão integral? Né? É a teologia latino-americana. Usando uma frase do Frei Beto, o Frei Beto vai dizer o seguinte: a cabeça pensa aonde os pés pisam. A cabeça pensa aonde os pés pisam. Então, se você pisa no Brasil, se você está no Brasil, você precisa fazer teologia a partir do solo brasileiro. E aí, eu vou nas faculdades teológicas, vou ver os livros, e 60%, 70% dos livros vêm da Europa, vêm dos Estados Unidos, e pouquíssimos livros da América do Sul, menos ainda do Brasil. E os meus alunos viram lá. Eu, basicamente, só recomendo livro de brasileiro ou de latino-americano. Um ou outro estadunidense, um ou outro europeu, mas a grande parte de teólogos latino-americanos. Por quê? Porque eles sabem da nossa realidade. Teve um caso na Faculdade Teológica Batista, lá de São Paulo. Foi uma missionária do Panamá. Ela é panamenha. Panamenha que fala? Panamenha. É, panamenha, né? Ela é panamenha, faz missões lá no Panamá. E aí ela foi dar uma palestra sobre o que ela tem feito no Panamá, lá na Faculdade Teológica Batista em São Paulo. Aí ela estava dando palestra, abriu para perguntas, uma mulher levantou e fez uma pergunta. Isso foi na década de 70, se não me engano. Ela falou: vocês lá têm mensageiros do rei? Para quem não é batista, Mensageiros do Rei é um grupo que se reúne para falar de coisas do universo feminino, outras para universos masculinos. É mensageiros? E tem uma... Não tem embaixadores do rei também? Acho que é mensageiras para mulher e embaixadores são os homens, né? Aí as meninas falam do universo feminino, das coisas de casa, né, década de 70, falando das coisas assim. Aí a mulher falou: o que é isso, né? É isso, isso, isso. Ela falou: não, lá no Panamá a gente está mais preocupado com as pessoas que têm AIDS. Não, lá no Panamá a gente está mais preocupado com gente que está morrendo de fome. Lá no Panamá a gente está mais preocupado com gente que está morrendo com bomba, minas que estão instaladas em vários lugares. Tem gente perdendo braço, tem gente perdendo pai e mãe e fica órfão. A gente está preocupado com mensageiras do rei. Mas aonde que esse pessoal leu de mensageiras do rei? Livros europeus, estadunidenses. País de primeiro mundo, não tem fome, não tem miséria, não tem pobreza. Lá eles têm tempo para ficar pensando quem vai ser salvo, quem não vai ser salvo. Se você é feito de corpo, alma e espírito, se é feito... Lá os caras, né, a vida está boa. Vai pensar em gente pobre, vai pensar em gente que tem AIDS, vai pensar em gente que está passando problema? Não, vai pensar em outras coisas. Aí a gente pega esses livros e fala: não, agora a minha principal ação como teólogo é discutir se a pessoa se Jesus volta depois do milênio, antes do milênio, durante o milênio. Se eu sou milenista, pré-milenista, pós... A gente fica preocupado com coisas que não têm a ver com a nossa realidade. Importando teologias, importando gente que pensa onde os pés pisam lá. E a gente quer pensar com a cabeça deles lá. Um país de primeiro mundo, que não tem as realidades que nós temos no Brasil. Nós temos no Brasil realidades duras, de país de terceiro mundo, gente. Tem gente morrendo de fome no nosso país. Tem gente que não tem saneamento básico. Tem que fazer cocô no mato, porque não tem privada, não tem rede de esgoto. E a gente é preocupado se o homem é feio de corpo, alma e espírito, e fica discutindo isso nas nossas teologias. Então a gente precisa avançar para a missão integral. É perceber o homem todo, o ser humano inteiro. Porque a nossa missão não é salvar almas. A nossa missão não é salvar almas. Aliás, a nossa missão não é levar nem salvação. A nossa missão não é levar salvação para ninguém. A gente não tem que fazer isso. Porque você e eu não conseguimos salvar ninguém. Quem leva a salvação para as pessoas é só Jesus.
Só Jesus leva a salvação para as pessoas. Então, se só Jesus leva a salvação para as pessoas, o que a gente tem que levar para as pessoas? Jesus. Agora, como que eu levo Jesus? A gente vai ficar a noite inteira aqui dizendo as formas que eu posso levar Jesus. Você pode levar Jesus através de um abraço? Posso. Um aperto de mão? De um bom dia, uma boa noite? De uma cesta básica? De uma internação numa casa de recuperação para aquele que está com um problema com droga? Um folheto evangelístico leva Jesus? Leva. Uma canção, sei lá, não dá mais não, mas uma canção do resgate leva Jesus para os outros. A gente pode levar vingança para os outros, né? Quem não tiver, no negócio da prova, né? A teologia da vingança, né? Então a gente tem várias formas de levar Jesus para as pessoas. E fique tranquilo, Jesus leva a salvação das pessoas. A gente não consegue fazer isso. Já pensou se tivesse na nossa mão o poder de salvar as pessoas? Quem que a gente ia salvar, né? Eu vou salvar um artista bem bonitão para ver se eu caso com ele depois, né? A gente é cheio dessas intenções no nosso coração. Ai, glória a Deus que o poder de salvar não está com a gente. Amém. Eu digo aleluia. Ainda bem que Deus não ouve todas as nossas orações. Não atende todas as nossas orações. Lembra lá Pedro orando, né? Se a gente pensar no conceito de orar, falar com Jesus, falou, Jesus, não quer que a gente taca fogo no meio dessa galera, não? Se a pessoa de Jesus atendesse todas as orações que a gente fizesse, tinha muita gente tomando fogo na cabeça, né? Então, a missão integral vai dizer que o Evangelho precisa ser pregado todo o Evangelho, para o homem todo, para todos os homens. O Evangelho é feito de boas e más notícias. Então, esse Evangelho que você prega, venha para Jesus e todos os seus problemas acabaram. Isso é teologia tabajara. Isso é teologia do cacete planeta. Todos os seus problemas acabaram. Isso é teologia do cacete planeta. É do bussunda, que Deus o tem. Ou o capeta. Sei lá onde está, né? Não sou espírita, não sei onde os caras estão. Não é teologia de Jesus. Teologia de Jesus é, no mundo tereis aflição. Essa é a teologia de Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus. Mas, tenha de bom ânimo. Eu estou contigo. Essa é a teologia de Jesus. O bicho vai pegar na nossa vida. A gente vai ter problema, sim. Mas Jesus está com a gente. Esse evangelho todo. Cara, você quer caminhar com Jesus? Eu quero. Você está ferrado, cara. É isso que a gente tem que pregar para os caras. Tem que ser assim. Tem que ser assim. Ó, o diabo estava feliz com você, agora ele está puto, cara. Se prepara. Ele vai vir atrás de você, cara. A galera curtiu você na sociedade. Agora, filho, você é homofóbico, agora você é intolerante, agora você é bitolado, você é um otário. Se prepara, filho. Se prepara, porque é isso que te espera. É aflição. O bicho vai pegar. Mas tem de bom ânimo, cara. Jesus está com você. Creia nisso. Ele está contigo, né? Então, a nossa missão é para as pessoas todas. Não só a alma. Não só a alma. É para a pessoa inteira que tem alma, tem corpo, tem necessidades, tem sonhos, tem desejos, tem angústias, tem sofrimentos. Nós seres humanos somos inteiros, nós estamos feitos de um monte de coisa. Não só de alma. Isso é teologia Ghostbusters. Isso é teologia caça-fantasma. Eu quero alma, tem alma, eu quero alma. É Walking Dead invertido, né? Em vez de corpo, você quer alma. Cérebro, alma. A gente não é zumbi. A gente tem que trabalhar com a pessoa inteira. A gente prega o evangelho dizendo, Jesus te salvou, mas eu estou passando fome, então Jesus vai te dar pão, vamos lá. Eu digo que eu aprendi missão integral com o melhor cara que eu podia aprender. Não foi nos livros, foi com Jesus.
2006, primeiro ano da Seara Urbana, nossa ONG, que a gente faz trabalho com morador de rua. Fui com aquela mentalidade de missionário. Fui lá falar com um cara na rua, falei, Jesus te ama, quer te salvar, você vai para o inferno, aquelas lorotas lá, né? O cara olhou para mim, no papelão, falou, legal esse Jesus, da hora, já tinha ouvido falar nele. Mas eu estou com fome, esse Jesus vai me dar o que comer? Eu estou com essa roupa aqui que não está me aquecendo muito, está frio. Esse Jesus vai me dar roupa? Não, legal esse Jesus, mas eu não tenho onde morar. Não sei se você viu, eu estou no meio da calçada aqui. Jesus vai me dar uma casa para eu morar? Aquele dia, tomei um tapaço de Jesus. Na minha cara. Acorda, mano. Acorda, filhão. Sua missão não é com a alma dele. A alma, deixa que eu me preocupe com ela. Eu posso fazer alguma coisa pela alma dele. Você não pode fazer nada. Sabe o que você pode fazer? É aquilo que você está vendo, é o corpo dele. É isso aí que você pode fazer. E é isso que eu quero que você faça, inclusive. Aprendi missão integral com a melhor pessoa que eu poderia ter aprendido, com o próprio Cristo. Um tapa na cara. Bem dado. Mas ou a gente aprende isso, ou a gente vai continuar cumprindo com a missão que não é nossa, querendo ser Espírito Santo nesse mundo. Porque o único que convence do pecado, do juízo, da justiça, é o Espírito Santo. Você pega Jesus nos evangelhos, e quando ele estava conversando com gente que não era da religião dele, judeu, quase nunca ele falava de espiritualidade. Quase nunca ele falava de fé. E a maioria das vezes ele falava, você está com fome? Vou multiplicar pão, peixe. Você está doente? A gente vai te curar. Está com um problema social que você não está inserido na sociedade? A gente vai te ajudar a você voltar e inserir na sociedade. Essa era a preocupação com Jesus. Mas com os discípulos, espiritualidade, fé, pecado, salvação, com os discípulos, aquele que já caminham com Jesus. E a gente quer ficar pregando espiritualidade para quem não está nem aí para a espiritualidade. Às vezes a gente está respondendo perguntas que a sociedade não está fazendo. Para a gente caminhar para o final, então a igreja, não, vamos fechar. Tem muita coisa ainda. Eu escrevo demais. Então, a igreja não envia missionário. Tem bastante coisa que você está anotando, né, pastor? Vai corrigindo tudo isso aí. A igreja não envia missionário. A igreja não envia ninguém. O que a igreja precisa entender é que ela é a enviada. A igreja não envia ninguém. Ela é a enviada. Jesus nos salvou para nos enviarmos ao mundo. Para ser sal. Para ser luz. Porque o mundo jaz no maligno. Então aqui a gente não tem que enviar ninguém para missões. O que nós estamos entendendo é que nós somos os enviados. A igreja é a enviada, ela não envia. Ela é a própria agente missionária. Que tem uma missão de Deus. Que é o único missionário desse mundo. Ele é que tem a missão, ele tem um controle, ele sabe onde quer chegar. E para isso nos capacita. Com dons, talentos, fruto do Espírito Santo, para que a gente possa cumprir a missão que Ele tem nesse mundo. Que Deus nos abençoe. Amém.